Bom dia, hoje é segunda-feira, 30 de junho. O nosso texto de hoje está em Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O texto de hoje aqui nos fala do seguimento ao Mestre Jesus e como entender melhor as renúncias desse seguimento. Primeiro, é bom a gente entender uma coisa aqui, né? Jesus não está aqui nos pedindo um desprezo total à família, aos nossos laços, àqueles que nós amamos. Jesus não está pedindo aqui o descuido com a nossa família, né? Uma leitura muito superficial talvez possa colocar aqui o cristianismo como se fosse uma espécie de segmento de religião totalmente descomprometida com a realidade, com as pessoas, com os laços, com nossas obrigações, né? Não, Jesus não pode combinar com o cristianismo esse tipo de postura, né? Abandono da família, frieza, insensibilidade em relação aos parentes familiares, falta de gratidão com aquilo que nós recebemos dos nossos, de jeito nenhum. Isso é incompatível com a fé cristã, né? Jesus não pode ser cristão isso. Nós precisamos dos laços, nós precisamos de uma experiência de vida, da vida familiar, nós precisamos do afeto, nós precisamos do diálogo, da gratidão, nós precisamos oferecer uma devolutiva aos nossos, então não pode ser cristão uma atitude assim superficial, assim, a gente lê isso ao pé da letra. Não, Jesus não é bem assim, né? Quando Jesus fala dessas exigências do segmento, ele entende que abraçar o reino, abraçar a missão, a sua palavra, a vida que ele veio trazer, ela tem a capacidade de oferecer ao seguidor, seja em qual estado de vida ele abraçar, uma vida feliz, uma vida plena, claro, com perseguições, com lutas, mas o segmento, a missão, a vida cristã, uma experiência de segmento mais profundo, tem ele supera a vida de família, ele supera os laços humanos. Mas não quer dizer que eles sejam desprezíveis, né? A vida cristã, o discipulado, o segmento fiel, verdadeiro à palavra de Cristo, é uma experiência de amor mais profundo. E isso nos devolve ao mundo, nos devolve à sociedade de outra perspectiva, de outra forma. Nós saberemos amar as pessoas de maneira justa, de maneira sadia, equilibrada, de maneira harmoniosa, sabendo que a vida tem ciclos, tem um dinamismo próprio, né? Então Jesus, ele entende que o segmento, ele traz para nós uma experiência de plenitude que nos ajuda a viver a experiência relacional com família, amigos, trabalho, com esse mundo de maneira diferente, né? Não de maneira extremamente apegada, né? Então, aquilo que Jesus oferece ao seguidor supera o que uma experiência de vínculo familiar, da pertença aos nossos, da pertença a esse mundo, seriam capazes de oferecer. Então, o que o Cristo oferece supera tudo isso. O que Jesus oferece ao seu seguidor, seja em qual estado de vida for, isso é capaz de superar as vantagens e também as lacunas que a experiência dos laços humanos nos ofereceria. Então, quem segue o Cristo
experimenta o seu amor total, pleno. Aprende a viver de maneira moderada, equilibrada, justa, sadia, honesta com a sua própria família, com os seus, respeitando os ciclos da vida. Jesus não pede aqui um abandono total, um desprezo total, mas Ele nos devolve esse mundo de maneira diferenciada. O que Ele tem a nos oferecer supera o que os laços humanos seriam capazes de oferecer. Isso para todas as pessoas, todas as idades, todos os tempos, todos os estados de vida. Então o segmento, esse amor, essa proximidade com Cristo, com o seu projeto, o seu reino, nos devolve a esse mundo de maneira diferenciada. Aos laços, à pertença familiar, filhos, amigos, parentes, trabalho, compromissos civis. Nós somos devolvidos a esse mundo pelo Cristo de maneira diferenciada, colocando o amor de Deus em primeiro lugar. Porque esse amor total, fonte, esse amor primeiro de Deus em Cristo Jesus, ele tem esse poder de nos salvar e nos educar e nos ensinar o que é o amor, o que é a vida, o que é a doação, o que é o serviço. E entender a nossa vida como uma missão. Aí sim somos devolvidos a esse mundo, à família, aos amigos, ao trabalho, aos compromissos terrenos, numa perspectiva missionária. Eu sou uma missão nesse mundo, uma tarefa, um projeto. A partir de Cristo Jesus, sou devolvido a esse mundo de maneira diferente. Aí sim a gente entende essas exigências aqui de Jesus, Então que o Senhor nos ajude também a viver nesse mundo como fazendo da nossa vida uma missão, sabendo que só o Senhor pode nos oferecer aquilo que o ser humano tanto busca. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe sua curtida, seu joinha, compartilhe com quem você gosta e tenha um dia cheio do amor de Deus.